Doenças raras exigem quase sempre medicamentos caros. Além da dificuldade de acesso ao tratamento, os pacientes muitas vezes não têm dinheiro para comprar esses remédios que precisam ser usados por um longo tempo. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Os caminhos e os obstáculos para se conseguir esses medicamentos, os debates e as leis que o cidadão tem a seu favor na busca da saúde. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Está na Constituição Federal. Todo cidadão tem direito à saúde. Isso significa que o Estado brasileiro precisa garantir o tratamento médico, incluindo aí os medicamentos. E muitos são distribuídos gratuitamente nas farmácias do Sistema Único de Saúde, o SUS, nas farmácias populares e nas municipais e estaduais. O problema é que isso não funciona tão bem quanto deveria. A oferta de alguns remédios é irregular e de outros nem existe. A validação e a inclusão das substâncias nas listas dos programas são bem mais demoradas que a ciência. Os médicos prescrevem, o paciente não tem acesso ao medicamento. A saída para garantir o direito à saúde é o judiciário. Cálculos da própria Justiça mostram que o valor gasto com processos envolvendo essas questões varia entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de reais por ano no país. Essas questões regulatórias e de acesso aos medicamentos preocupam. Eu vou citar aqui um exemplo. O tratamento para quem sofre de atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. A doença é provocada por uma falha no gene que produz a proteína SMN, que protege os neurônios motores. Sem essa proteína, os neurônios morrem e não mandam impulsos nervosos para os músculos, que enfraquecem. O paciente perde a capacidade de se mover e tem prejudicadas funções vitais, como engolir e respirar. 3 medicamentos são usados para tratar a atrofia muscular espinhal. Um desses só foi liberado para comercialização e uso aqui no Brasil em 2017, depois de ações na Justiça. Mesmo assim, os processos continuaram por causa do preço, cerca de R$300 mil a dose. O remédio, que deve ser utilizado durante toda a vida, só entrou na lista do SUS em 2019. Um outro tratamento considerado o mais caro do mundo, com a dose custando cerca de R$6 milhões, ainda está dependendo da Justiça para ser usado no Brasil. Em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que a União forneça o remédio a uma criança de 2 anos que tem a atrofia muscular espinhal. A substância está liberada no Brasil desde 2020 e foi incorporada à lista do SUS em 2022. Mesmo assim, a família precisou acionar a Justiça. A droga, que pode reverter a doença, substituindo o gene defeituoso por uma cópia normal, é aplicada em dose única. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara que afeta 1 em cada grupo de 10 mil pessoas. A Agência Europeia de Medicamentos, responsável pela autorização e pelo controle de remédios nos países da União Europeia, estima que existam entre 6 mil e 8 mil doenças raras documentadas. Para ser considerada rara, a doença tem que afetar até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil. A maioria das doenças raras é decorrente de fatores genéticos, mas elas podem ser provocadas por causas ambientais, infecciosas e imunológicas. São crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes. O tratamento é para a vida toda e precisa de medicamentos específicos e, como a gente viu, geralmente muito caros. A Assembleia tem discussões sobre as doenças raras há pelo menos 20 anos. E em 2024, a semana dedicada ao tema completou 10 anos de criação por lei aqui em Minas Gerais. Todos os anos, na semana do dia 28 de fevereiro, são realizadas atividades institucionais de orientação da população e de promoção da inclusão social da pessoa com doença rara. Oportunidade ainda de divulgar, nas áreas de saúde e educação, dados, estudos e experiências sobre essas doenças.
A discussão aqui no parlamento sobre o acesso a medicamentos e a tratamentos é antiga. Em 2003, os parlamentares da época estavam preocupados com a doença de Gaucher, que apesar de ter somente 60 pacientes, consumia muitos recursos pelo alto valor do tratamento. Nessa doença de origem genética, a pessoa tem uma deficiência numa enzima responsável por digerir certo tipo de gordura. Entre os sintomas, o aumento do fígado e do baço. Naquele ano, chamavam a atenção ainda as doenças de Crohn e a retocolite ulcerativa, enfermidades inflamatórias crônicas no intestino. Em 2004, debates abordaram a fibrose cística, uma doença genética rara que atinge principalmente pessoas de pele branca, e a epidermólise bolhosa, em que há formação de bolhas na pele em áreas de maior atrito, como pés, mãos, cotovelos e joelhos. 2015 foi um ano de grande mobilização sobre o assunto. Em audiência da Comissão de Saúde, participantes defenderam mais agilidade em diagnósticos, definição de tratamentos e maior acesso aos serviços médicos especializados. A falta de testes para detecção rápida de doenças raras também era demanda. E um ciclo de debates naquele ano discutiu a judicialização da saúde, em que a justiça é acionada para garantir aos pacientes remédios e tratamentos muitas vezes caros e não disponíveis no SUS. A maior parte de casos estaria relacionada justamente ao fornecimento de remédios, mas causariam peso sobre o orçamento dos municípios quando condenados a disponibilizar medicamentos. E as doenças raras continuam na agenda dos parlamentares todos os anos, seja em cobranças ao poder público ou no aperfeiçoamento de leis que já existem e na criação de novas. Nas últimas discussões, em 2024, na Comissão de Direitos Humanos, houve críticas a gastos públicos com medicamento ineficaz para a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Já na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma audiência cobrou o cumprimento de uma lei estadual com direitos para quem tem fibromialgia. Vamos ver mais detalhes dessa lei, que é de 2023. A norma garante que a pessoa com fibromialgia se enquadre no conceito de pessoa com deficiência e, por isso, tenha os direitos já previstos para esse público. A fibromialgia é uma doença crônica que provoca dor generalizada no corpo, distúrbios de sono e de humor, como ansiedade e depressão, dificuldade de concentração e memória. Além dessa lei, os deputados aprovaram em 2020 o teste do pezinho ampliado na rede pública de saúde. Hoje, segundo o governo de Minas, o teste detecta até 15 doenças. Antes, era para somente 6. Uma lei federal de 2021 aumenta para até 50 doenças, mas essa ampliação vai ocorrer de forma escalonada em todo o país. Atualmente, a Assembleia de Minas ainda discute a implantação da carteira de identificação da pessoa com doença rara. O projeto passou por uma votação, mas ainda depende de uma segunda e da sanção do governador. Se virar lei, o documento pode ajudar no atendimento prioritário e facilitar o acesso a serviços de saúde, educação e assistência social. 25 mil pessoas estão na fila de espera para conseguir remédios que devem ser tomados depois de algum transplante de órgãos aqui em Minas Gerais. Os imunossupressores são medicamentos que evitam a rejeição e salvam a vida dos transplantados. De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os meses são recebidas 12 mil solicitações. 2 mil não são atendidas. Essa informação foi passada pela representante da Secretaria em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia, que tratou das dificuldades de acesso a remédios por pessoas transplantadas. Elas precisam dos medicamentos ao longo de toda a vida. Interromper o tratamento ou reduzir a dosagem pode causar a morte. A burocracia é mais um desafio para quem enfrentou a doença e conseguiu receber um órgão. O Estado aumentou as exigências para o acesso aos medicamentos e não tem funcionários suficientes para analisar todas as solicitações. Quem consegue também tem problemas. O coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, que participou da audiência, disse que há muitas demandas sobre o atraso de mais de 4 meses para esses medicamentos serem entregues, além de denúncias de falta de alguns remédios.
Um medicamento mudou a vida da família do médico oncologista Leandro Cruz Ramires a partir de 2014. Esse aí é o Benício, meu filho, portador da síndrome de Dravet até os 5 anos de idade. Esse menino tinha mais de 40 internações hospitalares, 14 delas em CTI, só é vivo porque eu sou médico. Ele tomava 25 comprimidos por dia de 4 medicamentos que estão colocados ali. A vida do Benício mudou a partir do dia 29/4/2014, portanto, amanhã ou depois, fazem 10 anos que meu filho usa cannabis. Desde que ele usou a primeira vez, ele nunca mais se internou. 3 anos depois do uso de cannabis, ele suspendeu totalmente a medicação alopática que ele usava. Ele tinha 20 a 30 convulsões por dia, hoje ele tem uma convulsão por semana, passa 2 meses até 3 meses sem crise. As crises determinavam urgência e emergência, porque ele entrava no status epilético, não saía daquilo. Hoje a crise é leve, é sustentável, eu controlo ela em casa. Em 2014, a cannabis era proibida no Brasil e liberada nos Estados Unidos. Leandro conseguiu o remédio com a ajuda de amigos e hoje ele é presidente da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Centenas de pessoas são atendidas pela entidade. Cannabis é o nome científico da maconha. O óleo extraído da flor é usado no tratamento de epilepsia, Parkinson, glaucoma, câncer, esclerose múltipla e outras doenças. O país já permite a importação de derivados, mas o preço é muito alto. A saída é plantar para consumo próprio, mas é preciso ter autorização judicial, que não é muito comum, porque a maconha é considerada droga pela lei vigente no país. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso de 14 derivados da cannabis para fins medicinais no Brasil. Mas, para participantes do debate público promovido pela Comissão de Educação da Assembleia, ainda é preciso mais. O debate público Cannabis e Ciência, evidências sobre o uso terapêutico e seus meios de acesso, trouxe médicos, pesquisadores, cientistas de universidades federais e profissionais ligados ao direito para discutir os avanços e a legislação sobre o uso medicinal da cannabis. De acordo com dados de abril deste ano, as associações de pacientes de cannabis medicinal no Brasil tratam quase 90 mil pessoas com idades entre 6 meses e 102 anos. Por ano, são usados mais de 205 mil frascos prescritos por mais de 3 mil médicos no país. Os participantes defenderam a aprovação de uma política estadual de distribuição de remédio à base dessa planta para universalizar o uso das substâncias. Bom, hoje eu fico por aqui. Se você quiser rever este e outros programas produzidos pela TV Assembleia, já sabe. É só acessar o portal do Parlamento ou o canal da Assembleia no YouTube. Não deixe de interagir com a gente nas redes sociais da TV ALMG. Tchau e até nosso próximo encontro.